Pessoas que atingem uma idade avançada frequentemente mantêm-se ativas mesmo após os 75 anos, especialmente se levaram uma vida plena entre os 65 e 75 anos. Aqueles que verdadeiramente valorizam a existência e cuidam de si mesmos dedicam atenção constante a um estilo de vida saudável, buscando garantir uma velhice digna e rica. Muitos idosos, ao entrar na década dos 65 aos 75 anos, erroneamente acreditam que uma fase despreocupada e tranquila se estende diante deles. No entanto, poucos percebem que ações aparentemente inofensivas podem, imperceptivelmente, encurtar seu caminho de vida. Por vezes, são justamente hábitos diários insignificantes que se tornam catalisadores para o declínio da saúde, complicando significativamente a vida em idade avançada. O verdadeiro valor reside na capacidade de cuidar da própria saúde e de confiar nas próprias forças. Mesmo os filhos mais amorosos e atenciosos, ocupados com suas próprias vidas, nem sempre podem estar constantemente por perto para oferecer cuidados abrangentes. Como diz a sabedoria popular, o cuidado com o próprio bem-estar e a autossuficiência são os maiores bens que uma pessoa pode adquirir na velhice. Ao serem autossuficientes, as pessoas não apenas mantêm uma saúde mais robusta, mas também preservam sua independência e preciosa liberdade. Como, então, evitar esses hábitos prejudiciais e prolongar a jornada terrena? Propõe-se analisar os padrões de comportamento comuns nos quais os idosos frequentemente caem, sem saber que, ao fazê-lo, estão encurtando o tempo de vida que lhes foi concedido. O período dos 65 aos 75 anos é justamente considerado a idade de ouro da longevidade. Esses 10 anos são os mais críticos, determinando se a vida futura será longa e próspera ou, ao contrário, curta e obscurecida por doenças. Com base em uma pesquisa com 10 centenários de seu círculo, foram formuladas 23 conclusões-chave sobre os segredos da longevidade. 1. Não confie em adivinhações. Existe um antigo ditado: 3 partes são determinadas pelo céu, 7 partes pelos esforços. Esta máxima serve como um lembrete de que a vida humana não está totalmente sujeita ao destino, mas é significativamente moldada por nossos próprios esforços e escolhas conscientes. Em vez de desperdiçar tempo e dinheiro com adivinhações e previsões vagas do futuro, os idosos devem concentrar seus esforços na manutenção da saúde física e do bem-estar mental. Frequentemente, eles sentem ansiedade em relação à sua condição e aos dias vindouros. Contudo, em vez de uma fé cega em profecias, devem compreender profundamente que a verdadeira longevidade e a saúde robusta provém de um estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e a manutenção de um espírito sereno. Quando uma pessoa vive de forma positiva e feliz, construindo relações harmoniosas com os outros, ela encontra muito mais tranquilidade do que qualquer horóscopo poderia oferecer. Uma abordagem ativa e significativa da vida é a pedra angular de uma velhice pacífica e saudável. 2. Mova-se com cautela e evite subir em lugares altos. Com o passar dos anos, o corpo humano perde a flexibilidade e a resistência de outrora. Nessas condições, ações como subir a alturas significativas ou movimentos bruscos e descuidados tornam-se extremamente perigosas. Apenas uma queda pode resultar em lesões gravíssimas, potencialmente acorrentando a pessoa à cama pelo resto da vida. Isso não afeta apenas tragicamente os idosos, mas também impõe um fardo insuportável aos seus filhos, que precisam dedicar muito mais tempo e esforço aos cuidados. Para minimizar esses riscos ocultos, os idosos devem ser extremamente cuidadosos com seus movimentos, limitar subidas ou a execução de tarefas fisicamente exigentes. É crucial organizar um espaço de vida seguro, eliminando quaisquer objetos que possam causar tropeços e considerar o uso de dispositivos de apoio. Essas medidas são fundamentais para manter a estabilidade e o equilíbrio. Ao agir assim, eles não apenas protegem sua saúde, mas também mantêm uma alta qualidade de vida, vivendo tranquilamente e evitando consequências trágicas. 3. Acumule recursos para a velhice. Com a idade, a capacidade de uma pessoa de ganhar dinheiro diminui inevitavelmente, e, nesse período, uma fonte de renda estável, seja aposentadoria ou poupança acumulada, torna-se criticamente importante. O dinheiro não é apenas um meio para sustentar a existência diária, mas também uma garantia de segurança e independência. Com a deterioração da saúde, os idosos enfrentam muitas despesas imprevistas relacionadas a cuidados médicos, assistência e diversos serviços de apoio. Sem recursos financeiros suficientes, pode ser extremamente difícil para eles ter acesso aos melhores serviços de cuidado, o que gera estresse, ansiedade ou a sensação de abandono. A independência financeira, em particular, ajuda os idosos a evitar a dependência de seus filhos e minimiza potenciais conflitos por questões monetárias na família. Portanto, para garantir uma vida confortável e tranquila na velhice,
O planejamento financeiro antecipado é crucial. Isso inclui acumular bens, investir sabiamente e controlar rigorosamente as despesas, permitindo que os idosos vivam em paz, sem se sobrecarregar com preocupações financeiras constantes. 4. Não se sobrecarregue. A saúde é um dom inestimável, especialmente para pessoas em idade avançada. Com o enfraquecimento natural do corpo, a fadiga e as dores surgem com muito mais frequência. Entre os 65 e os 75 anos, a capacidade de recuperação já não é a mesma de antes. Portanto, continuar com trabalhos físicos pesados ou não descansar o suficiente pode levar a problemas de saúde muito sérios. Muitos idosos ainda tentam trabalhar com a mesma intensidade da juventude, acreditando erroneamente que suas forças permanecem inalteradas. No entanto, isso é um engano. O excesso de esforço não só esgota o corpo, mas também aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças cardíacas, problemas nas articulações e até derrames. Os idosos precisam reconhecer seus limites físicos, ajustar seus hábitos de trabalho e evitar completamente o trabalho pesado. Em vez disso, devem focar em atividades leves e moderadas que contribuam para a proteção de sua saúde. Um equilíbrio harmonioso entre descanso e atividade é um fator-chave para ajudar os idosos a levar uma vida saudável e tranquila em seus anos avançados. 5. Não seja excessivamente econômico. Idosos, especialmente aqueles que passaram por dificuldades significativas na vida, frequentemente demonstram uma tendência à extrema economia. Eles podem ter o hábito enraizado de não jogar comida fora, até mesmo comer sobras, e muitas vezes hesitam em gastar dinheiro consigo mesmos. No entanto, a velhice é um tempo para se permitir desfrutar dos frutos do trabalho de uma vida inteira e se mimar. Comida de qualidade, roupas confortáveis ou novas experiências não apenas trazem alegria, mas também contribuem para uma melhoria significativa na qualidade de vida. Hábitos excessivamente econômicos podem, por vezes, ser prejudiciais, quando os idosos não satisfazem suas necessidades nutricionais completas, consumindo alimentos velhos ou estragados. Em vez de serem rigorosos consigo mesmos, devem permitir-se desfrutar das coisas boas que talvez não tiveram a oportunidade de experimentar antes. Como diz a sabedoria popular, dinheiro e bens não podem ser levados consigo ao deixar este mundo. Portanto, é importante viver plenamente, saber gastar com sabedoria e cuidar de si mesmo para garantir uma vida alegre e plena na velhice. 6. Mantenha sua casa antiga. Para um idoso, a casa não é apenas um lugar para morar, mas um valioso repositório de memórias, proporcionando um profundo senso de segurança e estabilidade. Viver em um lar familiar, onde muitos anos foram passados, traz conforto e paz de espírito. No entanto, às vezes, os filhos convencem seus pais a venderem suas casas para morarem juntos ou trocarem por outra moradia. Isso pode levar à perda de estabilidade e fazer com que os idosos se sintam dependentes e sem controle sobre suas próprias vidas. A liberdade e a paz que a vida em um lar familiar oferece os ajudam a manter a autoestima e o senso de independência. O ditado "os pais têm suas próprias coisas" serve como um lembrete de que a independência na posse e manutenção da moradia é crucial para os idosos. Portanto, eles devem refletir cuidadosamente antes de decidir vender suas casas e não se apressar, cedendo apenas aos conselhos dos filhos. É importante considerar a própria segurança e as perspectivas futuras. 7. Não compre produtos de saúde desnecessários. No mundo moderno, existe uma vasta gama de produtos de saúde, desde suplementos alimentares até dispositivos médicos domésticos, que são ativamente anunciados com promessas de melhorar o bem-estar ou prolongar a longevidade. No entanto, nem todos os produtos trazem os resultados esperados, e, às vezes, esses itens são apenas truques de marketing, desprovidos de efeito real. Idosos, ao observar a deterioração de sua saúde, frequentemente cedem facilmente a publicidades insistentes e adquirem produtos caros na esperança de melhorar sua condição. Contudo, gastar muito dinheiro em produtos desnecessários pode levar ao desperdício e a uma pressão financeira significativa. Em vez de perseguir novas tendências na área da saúde, os idosos devem focar na manutenção de um estilo de vida saudável, que inclua uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e exames médicos frequentes. Essa abordagem os ajudará a cuidar eficazmente de sua saúde, evitando gastos excessivos com produtos duvidosos. 8. Não brigue com seu parceiro na velhice. O cônjuge é o companheiro mais importante e leal. Quando os filhos crescem e estão completamente absortos em suas próprias vidas, é o cônjuge quem compartilha as preocupações diárias e oferece apoio mútuo. Conflitos e brigas com o parceiro não apenas ferem os sentimentos, mas também geram estresse desnecessário, que afeta negativamente a saúde e o humor geral.
A conexão emocional entre os cônjuges torna-se ainda mais valiosa com a idade. Eles atuam não apenas como companheiros, mas também como uma fonte crucial de apoio espiritual um para o outro. Em vez de brigas, os idosos devem aprender a ser compreensivos, tolerantes e dispostos a compartilhar para preservar a felicidade familiar. O ditado casal de velhinhos nos lembra que, com a chegada da velhice, o parceiro é a pessoa mais importante, capaz de acompanhá-lo até o fim da vida. Manter um relacionamento harmonioso com o parceiro não só traz paz a ambos, mas também ajuda a garantir que os anos da velhice passem tranquilamente e felizes. 9. Se você se sentir sozinho, não se apresse em casar novamente. O recasamento na idade avançada representa uma decisão extremamente complexa, que muitas vezes não é fácil. Relacionamentos e uniões matrimoniais contraídos após o recasamento na velhice frequentemente se mostram instáveis, pois ambas as partes já formaram suas próprias vidas e hábitos estabelecidos. Além disso, conflitos decorrentes de questões financeiras e filhos de casamentos anteriores podem gerar uma tensão significativa. Embora em alguns casos o recasamento possa trazer alegria e companheirismo, em muitos outros pode se tornar uma fonte de problemas e estresse desnecessários. Em vez de buscar um novo casamento, os idosos podem encontrar consolo e alegria em outras conexões sociais, como amizades sólidas ou a convivência com netos, o que os ajudará a manter o bom humor e evitar potenciais problemas conjugais. A decisão de recasar deve ser cuidadosamente ponderada, baseada em profunda compreensão e emoções sinceras, e não deve ser tomada apressadamente, exclusivamente por um sentimento de solidão. 10. Não se mude para casas de repouso. Casas de repouso podem ser uma opção aceitável para alguns idosos que necessitam de cuidados especiais, mas nem sempre são o ambiente ideal para se viver. Quando uma pessoa está fraca e incapaz de cuidar de si mesma, a mudança para uma casa de repouso pode parecer a única solução. No entanto, a vida nessas instituições frequentemente faz com que os idosos se sintam sozinhos e isolados, privando-os do senso de pertencimento familiar. O ambiente desconhecido e a sensação de ter que depender de estranhos podem levar ao desenvolvimento de depressão e profunda tristeza. Em contraste, viver em um lar familiar, repleto de memórias calorosas e perto de entes queridos, pode proporcionar uma sensação de segurança e conforto. Além disso, a vida em uma casa de repouso nem sempre garante a qualidade de cuidado esperada, e muitos idosos podem se sentir abandonados ou insuficientemente cuidados. Portanto, se possível, deve-se organizar a permanência no ambiente doméstico habitual, ou, se for necessária ajuda, pode-se contratar cuidadores em casa para garantir paz e um sentimento de amor. 11. Relações com colegas e amigos diminuirão após a aposentadoria. As relações com colegas e amigos, estabelecidas no trabalho, perdem gradualmente sua importância anterior. A vida está em constante mudança, e cada pessoa tem seu próprio caminho único. Isso não significa que essas relações deixem de ser valiosas, mas aceitar o fato de que tudo tem seu tempo e que a separação é um processo natural ajudará os idosos a manter a calma e a não se apegar ao passado. Aqueles que um dia nos acompanharam no trabalho e nos estudos se afastarão gradualmente, pois cada um busca novos valores e interesses. Em vez de lamentar isso, os idosos devem aceitar essa circunstância e focar nas relações mais significativas do presente, como a família ou amigos próximos. Isso não só ajuda a reduzir o nível de estresse, mas também permite que os idosos se concentrem na construção de uma vida pacífica e feliz em seus anos avançados. 12. Se não entender algo, espere até amanhã. Ao enfrentar problemas complexos ou difíceis na vida, os idosos frequentemente experimentam ansiedade e estresse. No entanto, às vezes, uma solução imediata não é a melhor opção. O ditado "onde há montanha, a onda" nos lembra que nem sempre é preciso se apressar em buscar soluções. Às vezes, tudo o que é necessário é tempo. Com o tempo, tudo se esclarecerá gradualmente, e uma saída será encontrada. Manter a mente calma e não permitir que a pressão sobrecarregue o corpo e afete a saúde é extremamente importante. Em vez de se preocupar demais, os idosos devem aprender a relaxar, fazer pausas e esperar que seus pensamentos se tornem mais claros para tomar decisões ponderadas. Isso não só ajuda a reduzir o estresse, mas também protege a saúde mental e física, tornando a vida tardia mais fácil e confortável. 13. Não ostente sua riqueza para parentes. Na vida, dinheiro e riqueza sempre permanecem questões delicadas, especialmente entre membros da família. Quando uma pessoa possui bens significativos, a ostentação excessiva pode levar à inveja e até mesmo causar conflitos e discussões. O lembrete de não exibir sua riqueza, especialmente para parentes, é crucial. Quando questões financeiras são levadas a público, os sentimentos familiares podem facilmente mudar,
e parentes próximos podem se afastar ou adotar uma atitude negativa. Para evitar problemas desnecessários, os idosos devem manter seus bens em segredo e compartilhar informações sobre eles apenas com aqueles que realmente precisam saber. Isso não só ajuda a proteger sua riqueza, mas também preserva a pureza das relações familiares, prevenindo mal-entendidos ou conflitos. 14. Mantenha boas relações com os vizinhos. Existe um antigo ditado: um bom vizinho vale mais que ouro. Esta máxima nos lembra que as relações com os vizinhos são incrivelmente importantes, especialmente para os idosos. Com a idade, as pessoas tendem a ficar mais em casa, e as conexões com a comunidade circundante tornam-se mais importantes do que nunca. Em situações de emergência, os vizinhos mais próximos podem ser os primeiros a ajudar. Desde chamar uma ambulância em caso de acidente até pequenos apoios diários, como ajudar quando você esquece as chaves ou trazer coisas quando você não pode carregá-las. Além disso, boas relações com os vizinhos criam um ambiente de vida amigável e de apoio. Construir relações harmoniosas contribui para a formação de um espírito mais confortável e alegre. Em vez de viver isolados ou com indiferença, os idosos devem desenvolver laços positivos com os vizinhos através de pequenos gestos, como cumprimentos e ajuda mútua em pequenas tarefas. Isso não só traz uma sensação de segurança, mas também ajuda a diminuir a sensação de solidão e aumentar a alegria na vida. 15. Tenha cuidado ao se mover no escuro. Com a idade, nossa saúde e flexibilidade física diminuem, especialmente a capacidade de ver claramente em condições de pouca luz. Mover-se no escuro pode levar a acidentes indesejados, como tropeçar, colidir com objetos ou até mesmo sofrer lesões graves. Quedas podem resultar em fraturas ósseas, especialmente em idosos, o que frequentemente acarreta complicações de saúde adicionais, incluindo a perda de mobilidade. Portanto, os idosos precisam prestar atenção para garantir iluminação suficiente ao se mover, especialmente à noite ou em ambientes escuros. Se você sair à noite, certifique-se de acender as luzes ou levar uma lanterna para melhorar a visibilidade. Isso não só o ajudará a evitar acidentes, mas também criará uma maior sensação de segurança ao se locomover. A atenção a esses pequenos detalhes ajudará os idosos a manter sua saúde e segurança na vida diária. 16. Não se compare com os outros. Comparar-se com outras pessoas é uma aspiração humana natural, mas se você constantemente buscar tais comparações, sentirá apenas decepção e infelicidade. Cada um tem sua vida única, suas circunstâncias e oportunidades. Com a idade, ocorrem mudanças inevitáveis na saúde, situação financeira e condições de vida. Comparar-se com aqueles que parecem viver melhor ou mais saudáveis pode causar tristeza e autodecepção. Pelo contrário, se você aprender a aceitar o que tem e buscar alegria nas pequenas coisas, será muito mais fácil se sentir feliz. Os idosos devem focar nos aspectos positivos de suas vidas, como bons relacionamentos, conquistas e, o mais importante, ser gratos pelo que possuem. É importante lembrar que a felicidade não vem da comparação, mas do valor e da aceitação da própria vida. 17. Não coma em excesso. O ditado "coma apenas o suficiente para se sentir saciado e viva muito" enfatiza a importância fundamental de controlar a quantidade de comida consumida. Comer em excesso força o sistema digestivo a trabalhar com carga elevada, o que leva a inchaço, indigestão e desconforto. A longo prazo, isso pode provocar sérios problemas no estômago, fígado e sistema cardiovascular. Os idosos frequentemente têm uma capacidade digestiva reduzida, portanto, comer em excesso não só sobrecarrega o corpo, mas também aumenta significativamente o risco de doenças digestivas e cardiovasculares. Em vez de comer demais, os idosos devem consumir apenas a quantidade de comida necessária, dividir as refeições em porções menores e escolher alimentos nutritivos e de baixa caloria para uma ingestão adequada de energia. Além disso, caminhadas lentas após as refeições podem promover a digestão, reduzir o risco de acúmulo de gordura excessiva e melhorar a saúde geral. Controlar a ingestão de alimentos e manter hábitos alimentares saudáveis o ajudará a viver mais e com mais saúde. 18. Evite alimentos gordurosos e salgados. A dieta tem um impacto significativo na saúde, especialmente com a idade. Alimentos ricos em óleo, sal ou gorduras saturadas podem aumentar significativamente o risco de doenças cardiovasculares, pressão alta e diabetes. Os idosos geralmente têm um sistema digestivo mais fraco, então o consumo excessivo de alimentos pesados pode levar a problemas como inchaço e indigestão ou agravar doenças crônicas já existentes. Em vez de comer indiscriminadamente, os idosos devem focar em uma dieta equilibrada, rica em vegetais, frutas e alimentos nutritivos. Esses alimentos não só são mais fáceis de digerir,
mas também fornecem os nutrientes essenciais para manter o corpo saudável. Além disso, é crucial beber bastante água e limitar bebidas alcoólicas e açucaradas. Os idosos devem ouvir atentamente seus corpos e ajustar sua dieta de acordo para manter a melhor saúde na velhice. 19. Não permita que emoções negativas prejudiquem sua saúde. Emoções negativas, como ansiedade, raiva e tristeza, são capazes de afetar seriamente a saúde mental e física de uma pessoa. Pesquisas demonstram convincentemente que até 95% das doenças estão relacionadas a um mau estado mental. Quando uma pessoa sente raiva, o corpo libera hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, que podem prejudicar os sistemas cardiovascular, nervoso e imunológico. Idosos frequentemente enfrentam muitas mudanças na vida, desde a deterioração da saúde até a solidão e problemas financeiros, o que os torna particularmente suscetíveis à ansiedade e depressão. No entanto, em vez de permitir que emoções negativas dominem, é necessário aprender a controlar eficazmente o humor. Atividades como meditação, yoga, caminhadas ao ar livre ou participação em eventos sociais podem ajudar significativamente a relaxar e melhorar o humor. Manter um espírito otimista e alegre não só contribui para uma maior vitalidade, mas também é o melhor remédio para preservar a saúde na velhice. 20. Pratique exercicio moderadamente. O exercício físico é uma das formas mais eficazes de manter a saúde física e mental, mas nem todos os tipos de treino são adequados para idosos. A escolha de cargas intensas pode levar a lesões indesejadas, especialmente à medida que o corpo enfraquece naturalmente. Os idosos devem dar preferência a exercícios leves, como caminhada, yoga, tai chi ou natação, para manter a flexibilidade e a força sem prejudicar as articulações ou os músculos. O mais importante é manter um regime de treino regular e não desistir. O exercício físico não só melhora a saúde cardiovascular e normaliza a pressão arterial, mas também aumenta a imunidade, reduz o risco de doenças crônicas e melhora o bem-estar mental. É importante ouvir o seu corpo e encontrar o método de treino mais adequado. Isso ajudará a viver mais e a desfrutar de uma melhor qualidade de vida. 21. Não negligencie o cuidado com a saúde. A saúde é o bem mais valioso, especialmente com a idade. Na juventude, uma pessoa pode não dar muita atenção à sua saúde, mas na velhice, negligenciá-la pode levar a sérias consequências. Exames médicos regulares, uma alimentação saudável e exercícios físicos constantes são essenciais para manter um corpo saudável. Não se deve ignorar nem mesmo pequenos sinais do corpo, como dor, fadiga ou mudanças incomuns, pois podem indicar problemas de saúde ocultos. O cuidado com a saúde inclui não apenas o bem-estar físico, mas também o mental. É importante prestar atenção ao sono, reduzir os níveis de estresse e sempre manter uma atitude otimista. Se uma pessoa cuida bem de si mesma, não só viverá mais, mas sua velhice também será de maior qualidade e mais feliz. 22. Não negligencie o sono. O sono é um dos fatores mais importantes para a manutenção da saúde, especialmente para os idosos. O ditado "pessoas idosas dormem mal" reflete a realidade de que, com a idade, o sono frequentemente se torna mais curto e de menor qualidade. A falta de sono pode levar a problemas de saúde, como diminuição da memória, fadiga crônica e estresse, e também pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e derrames. Idosos frequentemente acordam várias vezes durante a noite devido a diversos problemas de saúde, como nictúria, dores no corpo ou ansiedade. No entanto, o sono continua sendo uma parte importante para ajudar o corpo a regenerar energia, restaurar a saúde e manter um espírito vigoroso. Para alcançar um sono de qualidade, os idosos devem prestar atenção aos seus hábitos diários. Isso inclui manter um horário regular para dormir e acordar, evitar comer em excesso ou consumir café ou chá antes de dormir, e criar um ambiente de sono tranquilo e confortável. Além disso, relaxar antes de dormir lendo, ouvindo música calma ou meditando pode ajudar o corpo a entrar em um sono mais profundo. Cuidar do sono é também cuidar do seu bem-estar mental e físico. Não se esqueça, a saúde é o ativo mais importante. Na juventude, as pessoas frequentemente negligenciam a saúde, a tomando como algo garantido. Mas com a idade, nossos corpos já não são tão fortes quanto antes, e percebemos que a saúde é o bem mais precioso, insubstituível. Dinheiro, fama e riqueza perdem o sentido se não há saúde para desfrutá-los. A saúde é a base que nos permite viver uma vida plena, feliz e independente na velhice. O mais importante ao envelhecer é manter um estilo de vida saudável, que inclui alimentação equilibrada, exercícios físicos moderados, exames médicos regulares e um espírito sempre animado e otimista. Cuidar da saúde exige persistência e uma clara consciência do próprio corpo.
Nunca se deve ignorar sinais de alerta, por mais insignificantes que pareçam. Independentemente da quantidade de bens materiais, é a saúde que determina a qualidade de vida. Um corpo saudável não só ajuda a viver mais, mas também a desfrutar melhor da vida. Investir tanto na saúde física quanto mental é a maneira mais sábia de alcançar uma velhice plena. Os pontos aqui mencionados são lições valiosas que ajudarão os idosos a proteger sua saúde e encontrar paz e felicidade. Evitar erros não só preservará a saúde, mas também trará confiança e alegria nos anos crepusculares. Espero que estas dicas ajudem você e outros a entenderem melhor como cuidar de si na velhice. 3 coisas importantes a lembrar ao envelhecer e enfrentar doenças. Queridos amigos, quando a velhice bate à porta, muitos temem não apenas o aparecimento de rugas ou cabelos grisalhos, mas também a perspectiva de ficarem acamados, solitários e doentes, sem os filhos por perto. Mais do que ninguém, os idosos compreendem profundamente que a saúde, com o tempo, inevitavelmente se deteriora. O que mais lhes causa dor é a perda da autonomia e o fato de se tornarem um fardo para suas famílias quando seus corpos deixam de obedecê-los. Será que conseguem manter uma atitude otimista para não sobrecarregar ainda mais os filhos? Como podem viver em paz mesmo em seus anos mais frágeis? Essas questões pesam muito sobre cada idoso, por mais forte que pareça. As pessoas temem a velhice, e a visão mais terrível é ficar acamado por um longo período sem os filhos por perto. Assim que a doença imobiliza os idosos, o ritmo de toda a família é perturbado. Se o paciente é frequentemente irritadiço ou se zanga sem motivo, a atmosfera familiar pode mudar da tristeza para acusações mútuas, deixando todos exaustos. Portanto, mesmo quando a doença os atormenta, os idosos devem manter um bom estado mental para não causar estresse adicional aos seus entes queridos. Primeiro, mantenha uma atitude otimista. Embora minimizar a importância da vida e da morte seja um tema difícil, é complicado manter a calma quando o médico anuncia que a vida de alguém está chegando ao fim. Há muitas coisas na vida que nos fazem relutar em deixar ir, lugares distantes que nunca visitamos, deveres não cumpridos e dívidas do passado. Experimentamos altos e baixos, sucessos e fracassos, amor e ódio, alegria e dor. Isso é a vida. Mesmo que haja arrependimento, tudo isso é uma parte intrínseca da vida de cada pessoa. Assim que percebemos isso, paramos de nos apegar a ganhos e perdas. Quando a doença chega, evitá-la é inútil. Acusações são apenas um sinal de covardia. Uma pessoa verdadeiramente forte enfrentará os desafios da doença com coragem, usando uma atitude otimista para aceitar a vida. Isso é muito parecido com os protagonistas do filme Antes de Partir, seja um mecânico comum ou um bilionário com uma vasta fortuna, que, ao enfrentar uma doença incurável que torna a vida insuportável e ao saber que não lhes resta muito tempo, tomam a corajosa decisão de buscar tratamento e realizar sonhos antigos. Juntos, eles saltam de paraquedas, participam de corridas de carros e sentem o amor de seus entes queridos. Quando suas vidas chegam ao fim, os entes queridos, embora tristes, são consolados pelo fato de que todos os arrependimentos da vida foram realizados. O escritor Kim Dun disse uma vez: a vida é um espetáculo barulhento, e então a pessoa parte silenciosamente. Aqueles que possuem uma mentalidade forte e otimista são como guerreiros na luta contra o destino. Seja sucesso ou fracasso, eles nunca recuarão ou desanimarão. Segundo, desenvolva uma mentalidade de perdão e evite vincular os outros a obrigações morais. Os idosos entendem que não devem forçar seus filhos a cuidar deles 24 horas por dia durante a doença. Na vida acelerada e de alta pressão de hoje, muito poucos conseguem conciliar adequadamente o trabalho e o cuidado com os entes queridos. Não faz muito tempo, meu quarto tio sofreu um acidente de trânsito e foi forçado a ser tratado na UTI. Seus filhos estavam muito preocupados, mas ninguém tinha tempo para ficar ao lado de sua cama. Assim que sua condição se estabilizou, a família se deparou com 2 opções: contratar uma cuidadora ou se revezar para cuidar dele. No entanto, meu tio recusou-se irritado a contratar alguém, considerando que seria um ato de desrespeito filial se os filhos não cuidassem dele pessoalmente. Seu filho teve que largar o emprego para cuidar dele diariamente no hospital, o que criou dificuldades financeiras para sua família. Idosos compreensivos não exigirão cuidados constantes de seus filhos, mas tentarão se virar sozinhos, se tiverem os meios. Eles contratarão ajuda para manter sua vida diária. Eles pedirão ajuda aos filhos apenas quando for realmente necessário, como para assinar documentos para uma cirurgia, e não os forçarão a sacrificar muito. Terceiro, mantenha uma atitude de autoaperfeiçoamento contínuo e aprenda a superar a si mesmo. Costuma-se dizer: nunca é tarde para aprender.
Quando uma pessoa mantém a curiosidade pelo mundo e o desejo de aprender, ela nunca se sentirá velha. Doenças e enfermidades podem levar ao desespero, mas se soubermos aceitar e desfrutar da vida, deixaremos de nos sentir sombrios. Em vez de simplesmente existir dia após dia, vamos aprender a expandir os horizontes de nossa vida. Permita-se viver livremente perto de seus entes queridos enquanto puder, e mantenha paixão pela vida e pela cooperação. Seja positivo no tratamento. Não subestime os idosos acamados, porque, tendo a oportunidade, eles farão o possível para se levantar ou, às vezes, apenas para desfrutar de uma refeição, mesmo que os médicos o proíbam. Idosos sábios saberão como usar seus últimos momentos para se despedir de seus netos e realizar seus desejos inacabados. Eles não temerão mais a morte, mas a aceitarão com dignidade e calma. Quando as pessoas envelhecem, não podem escapar das leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte. O que nos cabe fazer é aceitar o inevitável e enfrentá-lo com forte vontade, deixando uma parte da liberdade para os netos, a fim de diminuir sua preocupação. Na parte final, convidamos você a conhecer a história de uma mãe. Mãe, hoje ouvi as pessoas dizerem que você é uma mulher cuja reputação foi manchada. Meus amigos também disseram isso, mas não entendo o que significa. Ela me carregou para a cama. Comecei a sentir o frio, como se ele abraçasse meu corpo. Na noite passada, deve ter chovido forte. Deve ter deixado entrar um pouco de água secretamente enquanto eu adormecia e cochilava. Então não pude me juntar à chuva para lavar a tristeza que se infiltrava em mim. A vida para os solitários às vezes me faz sentir ainda mais infeliz, mas sou uma pessoa que não quer se preocupar muito com os homens. O termo homens soa grandioso e irresponsável, o que me trouxe muita indignação. Aos 14 anos, eu era olhada com nojo, com olhos perscrutadores. As pessoas sempre me consideraram uma vergonha. Chamavam minha mãe de mulher de reputação manchada. No início, eu não entendia o significado dessas palavras. Achava engraçado, até tomava como algo interessante. Mãe, hoje ouvi as pessoas dizerem que você é uma mulher de reputação manchada. Meus amigos também disseram isso, mas não entendo o que é isso. Essa foi minha primeira pergunta, quando eu tinha 5 anos. Eu não sabia que minha inocência atingiu involuntariamente o coração de minha mãe como chicotadas quentes. Então, por muito tempo, não vi minha mãe. Ela me enviou para a casa da vovó. Quando fui para a primeira série, se bem me lembro, durante todos os meus anos escolares, minha mãe nunca compareceu a uma única reunião de pais. Eu não tinha pai quando era pequena. Eu era tão pequena que ocupava uma posição insignificante. Toda vez que havia uma reunião de pais, minha avó descarregava sua raiva em mim. Um dia, quando meus resultados foram terríveis, minha avó, já insatisfeita, despejou xingamento sobre mim. Se você estuda, não deixe as pessoas te desprezarem. Você quer ser uma vergonha? Naquela época, eu gradualmente percebi a dor nessas palavras. Cada vez que eu as pronunciava, tanto a avó quanto a mãe se sentiam torturadas, como se estivessem se contorcendo na mistura suja e repugnante de suas próprias vidas. Eu pensava que a vovó não me amava. Minha infância foi preenchida com pouca alegria, mas muita infelicidade. Eu pensava assim porque nas lembranças da minha infância, parece não haver nada para recordar, nem mesmo uma pessoa. Eu sempre observava em silêncio os outros brincarem alegremente, às vezes sentindo saudades da minha mãe. Todo mês ela enviava dinheiro para minha avó. Eu sentia muita falta da minha mãe, mas a vovó dizia apenas que minha mãe trabalhava longe e não podia vir me visitar. Minha mãe vivia sozinha, devia ser muito triste. Minha mente simples não conseguia imaginar qual era o trabalho da minha mãe. Então, uma tarde, deve ter sido o 30º dia do Té, minha mãe veio me visitar. Ela trouxe muitos presentes, roupas, sapatos e até uma boneca grande que podia rir. Ela também comprou para minha avó um lenço de veludo, que ela usava apenas em ocasiões especiais. De repente, odiei o forte cheiro de perfume que vinha da minha mãe. Obedeça a vovó, quando você voltar, sua mãe também vai te comprar presentes, disse ela. Minha mãe disse que me amava, mas sua voz estava cheia de lágrimas. Uma vez ela disse que eu não parecia nem com ela nem com a vovó. Minha avó já foi a beleza da aldeia, e minha mãe também. Eu não me parecia com elas. Talvez eu me parecesse com aquela pessoa que eu considerava meu pai por um breve momento. Mas o corpo em desenvolvimento de uma adolescente também atraía a atenção, como se esperassem o filho de uma mulher de reputação manchada. Eu chorava e me ressentia de todos que me desprezavam. Prometi a mim mesma que um dia provaria a eles que eu não era assim.
Eu sou pura e posso ser até mais do que 1000 pessoas com uma aparência inocente e santa. Mergulhei em estudos árduos para que os céus não me desapontassem. Meus resultados acadêmicos rapidamente superaram as expectativas. No dia em que passei no vestibular para a escola especializada, voltei para casa orgulhosa, e cada sorriso perfurava os ouvidos daqueles que um dia me chamaram. E daí? Quantas pessoas podem se comparar a alguém como eu? Naquele dia, eu estava absolutamente satisfeita. Minha avó preparou todos os meus pratos favoritos para comemorar, mas minha mãe estava ausente, o que me deixou insuportavelmente triste. Será que minha mãe me deu à luz apenas para me abandonar? Um dia tão importante, e ela não pôde voltar para compartilhar meu orgulho. Eu odiava minha mãe. O dia em que fui para a escola foi também o dia em que ela partiu para sempre. Fiquei atordoada quando ouvi a notícia de que o caixão havia sido levado. Numa tarde cinzenta e silenciosa, eu caminhava como uma pessoa sem alma. Meus olhos ardiam e estavam prontos para sangrar, observando o caixão ser baixado à sepultura. Ela, a avó, chorou muito desde que soube que minha mãe estava doente. Quanto a mim, criança ingrata, senti a dor daquela que me deu à luz. Tanto a avó quanto a mãe queriam esconder isso. Ninguém me disse que minha mãe sofria da terrível doença HIV, o destino que atingia pessoas como ela. Todos voltaram, e eu fiquei sozinha no cemitério, chorando. Finalement put de chorar. Exigi que minha mãe voltasse. Minhas mãos ensanguentadas arranhavam a terra que ainda cheirava a minha mãe. Exigi que ela voltasse e testemunhasse meu sucesso. Eu não fiz nada para aliviar seu sofrimento. E quem era meu pai? Quem era aquele homem cruel que, mesmo quando minha mãe deixou este mundo, nunca voltou? Eu soluçava e chorava, mas a terra fria me respondia impiedosamente com seu silêncio gelado. Naquela noite, não consegui dormir. Olhando para a foto da minha mãe, chorei novamente. De repente, lembrei-me de algo e me virei para sacudir a vovó. Vovó, por que a mamãe não quer que eu saiba quem é meu pai? Eu só quero saber. Não farei nada. Vovó, por favor, me diga. Minha avó ficou em silêncio por um longo tempo antes de se levantar e ir até o armário. Ela pegou um pequeno baú. Eu observei suas mãos trêmulas, e meu coração parou. Talvez aquele pequeno baú contivesse o segredo da minha vida, um segredo que minha mãe nunca me revelou antes de deixar este mundo. Tarde da noite, ouvia-se apenas o gemido das árvores no vento frio e o choro de 2 corações solitários, cheios de lágrimas. Minha avó e eu gradualmente ficamos exaustas. Minha avó me entregou um envelope lacrado. Sentei-me atordoada, meus olhos fixos no papel que ainda guardava fracamente as dobras da minha mãe. Querida Falo, minha boa filha, não se zangue com sua mãe. Sua mãe sabe que não é muito diferente de outras mães. Ela não pôde te dar uma família completa. Ela não ousa pedir seu perdão. Houve um tempo em que ela pensou que sua vida não valia mais a pena ser vivida, mas foi você, Falo, quem lhe deu coragem suficiente para seguir em frente neste mundo. Você é a coisa mais significativa que sua mãe já alcançou nesta vida. Ela uma vez se preocupou e ponderou muito, mas no final teve a coragem de decidir te dar à luz. Sua mãe conhece sua infância silenciosa. Ela também teve muito medo toda vez que encontrava seu olhar. Mas você sabe, Deus também foi muito cruel com sua mãe? Qual é a culpa de uma garota de 17 anos que sofreu um trauma profundo que resultou em gravidez? Sua mãe poderia ter tentado se vingar, mas as circunstâncias não permitiram. Sua mãe sabia que estava grávida. Ela estava com muito medo. Quem entenderia que ela era apenas uma vítima de violência? Para ela, a vida tinha acabado. Ela nunca amou, não conheceu o beijo do primeiro amor, a saudade de um amor de conto de fadas, mas estava cheia apenas de pânico, silêncio e dor. À medida que sua barriga crescia, ela não podia mais esconder. Todos consideravam sua mãe uma garota promíscua. Minha querida, sua mãe é inocente, não é? Mamãe também cuspiu na cara de sua mãe, e ela não era forte o suficiente para se levantar. Mamãe foi forçada a ir para a cidade, onde teve que se envolver em atividades que carregavam o estigma social e estavam ligadas a compromissos para sobreviver. Neste mundo, ninguém queria conhecer sua verdadeira essência, e os relacionamentos eram construídos em bases materiais. A vida flutuou até agora. Eu ainda me esforço e escrevo estas linhas para você, meu filho. É assim que sua mãe é. Se você me despreza ou se envergonha de mim, não tenho queixas, porque você tem direito a mais do que eu posso te dar. Minha filha, por favor, esforce-se para estudar e cuide-se. Você sabe, mamãe sonha em um dia te ver de vestido de noiva, feliz ao lado de quem você ama,
Mas isso nunca acontecerá. Meu destino é limitado a isso. Não chore por mim, porque me sinto feliz apenas sabendo que minha filha sorri. Quando você sorri, você parece bonita. Lembre-se de cuidar da vovó, meu filho. Eu sou uma filha ingrata que nunca pôde retribuir nada a ela. Sinto culpa pela vovó e por você. Eu te amo, meu filho. Eu sou uma pessoa abraçada pela vovó, enquanto lá fora o vento uiva a noite toda e por muitos dias depois disso. Agradecemos a todos por nos acompanharem nesta profunda exploração da jornada da vida e dos desafios e alegrias únicos associados ao envelhecimento. Discutimos ideias inestimáveis sobre como viver de forma independente, proteger a saúde e cultivar relacionamentos que trazem satisfação e apoio. Envelhecer não é apenas crescer, é tornar-se mais sábio, manter a dignidade e encontrar a paz em cada etapa da vida. Desde aprender a evitar hábitos que encurtam sutilmente nossa vida até compreender a importância do planejamento financeiro, de relacionamentos significativos e da autossuficiência, cada uma dessas lições serve como um guia para uma velhice plena e sustentável. A sabedoria que compartilhamos aqui nos lembra a todos o valor de cuidar de nós mesmos, não apenas para o nosso bem-estar, mas também para o bem-estar de nossos entes queridos, permitindo-nos permanecer ativos, positivos e em paz em nossos últimos anos.